O Roberto Navarro, médico clínico geral e nutrólogo. Tudo bom? Ai, tudo ótimo. Marise? Uma honra sempre, né? Fazer com você. Fazer parte aí dessa família. Você imagina, bonita, que é uma honra. Eu sei que vocês já falaram sobre termogênico. A gente começou há 15 dias atrás a falar sobre isso, e hoje a gente vai completar um pouco, né? Para falar o que é termogênese, né? E onde entra alguma ajuda nesse mecanismo, né? Sim. E as pessoas às vezes querem saber se tem alguma contraindicação, exatamente, se existe algum risco. Existem os alimentos que contêm princípios ativos termogênicos e esses princípios ativos mais concentrados em doses maiores, passados como suplementos, em cápsulas, né? E a gente vai falar também um pouco deles e benefícios e riscos. Até agora, essa gama toda, né, na academia, esses produtos, a gente vê muitos, né? Mas é legal a gente dar um toque para vocês que nos alimentos vocês conseguem, né, o mesmo efeito. Tem gente que suplementa muito sem uma indicação médica e acaba, né, passando mal e não sabe aí as consequências. Então vamos começar esclarecendo para quem está em casa o que é termogênico. Vamos lá. A palavra termogênese, geração de calor, né? O corpo humano, quando precisa usar energia, ele pega o combustível. Esse combustível é parte do alimento que a gente comeu e uma parte está estocada dentro do corpo, né? A gente tem uma reserva de combustível dentro das células de gordura, que é o tecido adiposo. Entendi. Então, o nosso corpo precisa 24 horas por dia gerar energia, que a gente precisa sobreviver. Sem essa transformação do combustível em energia, a gente não estaria aqui falando. Exatamente. Né? Então, o corpo fica 24 horas por dia gastando um pouco de energia, só que precisa de combustível. E quando esse combustível entra na célula e gera energia, se desprende calor, e a gente chama isso de efeito termogênico dentro das células. E é isso que faz a gente, inclusive, ter o corpo um pouco mais aquecido, né? Que nem o motor do carro que funciona, quando está lá paradinho, ele está frio. Depois de um tempo que você rodou com o motor do carro, ele fica quente. Exatamente. Porque ali houve liberação de calor. Então é natural. Natural. A termogênese é um processo obrigatório que ocorra. O que diferencia a gente, em determinados momentos, está gastando pouca energia. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, para ilustrar melhor. Ó. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é um princípio ativo que poderia estar dentro de um alimento, tá? Que a gente chama de princípio ativo termogênico. Esses termogênicos entram dentro da célula e vão lá pegar o combustível que está reservado, que é o tecido adiposo. Isso aqui são células de gordura, são ácidos graxos dentro do tecido adiposo. Os princípios ativos termogênicos facilitam o consumo dessa reserva para virar energia. Então, a quantidade de ácidos graxos de combustível dentro do tecido adiposo vai diminuindo, né? Se voltar mais uma vez, vamos ver se o filme passa mais uma vez. Isso aqui é a quantidade de gordura dentro da célula. Aqui, na verdade, é representação de uma célula de gordura. Imagine que dentro das nossas células tem uma boca de fogão acesa, tá? Gerando energia 24 horas por dia. Só que esse fogo só é possível de existir vindo pelo gás que está lá no botijão. Tá? O botijão é a nossa célula de gordura. Tá? Dentro do botijão tem o gás. Dentro das células de gordura tem o ácido graxo, que é justamente que a gente tem que aumentar o consumo para a gente não engordar ou para emagrecer. Que é o que acontece aqui, ó. Tá? Aqui as células de gordura, o princípio ativo termogênico entrando lá dentro. É a boca que você é um receptorzinho que está lá para poder entrar esse princípio ativo e ele vai e começa a otimizar dentro do botijão o consumo do gás. E isso gera um aumento do calor e a chama vai ficar maior. Se eu tenho uma chama maior, eu utilizo mais combustível para manter essa chama maior. E quais os momentos que a gente pode aumentar o tamanho dessa chama e gerar mais calor? Era isso que eu perguntei. Né? Quando a gente está no repouso, é fogo baixo. Quando a gente está fazendo atividade física, é fogo alto. Quando a gente está comendo e alimentando, o corpo também gasta energia. A gente aumenta o tamanho da chama. Em ambientes frios, aumentamos o tamanho da chama para nos aquecermos mais, quando estamos com febre. Tá? E o que hoje eu quero falar com mais ênfase? Quais alimentos possuem princípios ativos considerados termogênicos que a gente pode colocar no dia a dia para otimizar a termogênese e fazer com que o corpo gasta mais reserva de combustível, mais gás para manter a chama
em níveis maiores. E isso facilita, quando bem conduzido, a não engordarmos com facilidade ou quem quer perder peso também conseguir mobilizar reservas de gordura com mais eficiência. Mas tem a ver com o metabolismo, né? Totalmente. Imagina a pessoa que ingere bastante carboidrato e aí não tem o metabolismo acelerado, a tendência Exatamente. A gente ingere combustível, Marise, e temos que queimar combustível. Se eu não queimo o que eu ingiro, vira reserva, vai para o tecido adiposo. Eu coloco 20 litros num motor que tem que queimar os 20 litros. Se eu não rodar esses 20 litros, né, não queimá-lo, eu vou engordar. E os termogênicos bem conduzidos podem sim ser um aliado, só que nós vamos falar um pouquinho também das contraindicações e dos riscos, né? E a gente tem que falar dos volumes que a gente pode ingerir dos alimentos termogênicos que são considerados seguros. Então vamos já falar um pouquinho? Vem cá com a gente. A gente já mostra para vocês os alimentos, tudo certinho, então, vamos lá. O que é recomendado ou não. Claro que aqui é só um exemplo. Aqui eu trouxe os principais, na verdade, Marise, né? Porque tem mais estudos com esses alimentos, né? Então, se a gente pegar aqui, eu trouxe até no pedestal os alimentos que contêm os princípios ativos termogênicos mais estudados, tá? Já vamos falar dos suplementos. Na pimenta, existe um componente chamado capsaicina, que tem um efeito termogênico. Ele otimiza a célula a gastar mais combustível. Ele aumenta o tamanho da chama. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo da pimenta. Capsaicina é o princípio ativo que faz isso acontecer. Só que, óbvio, existe algum limite de uso pelos estudos. Mais ou menos uma colher de chá ao dia. Independente da pessoa? Independente da pessoa. É um limite seguro. Tá? Contraindicação, quem tem gastrite, quem tem irritação no estômago, às vezes não tolera a pimenta. Então, respeitar as contraindicações. Então, né? Esquece essa colherinha. Aí é individual. Por isso que eu acho que sempre que vai... alimentos, ainda a margem de erro é baixa, né, Marise? Mas suplemento, não. Só após avaliação médica. E a quantidade de alimentos também não pode ser exagerado. Por exemplo, vamos passar para um outro grupo que eu coloquei aqui do lado, que são um grupo de substâncias chamadas xantinas, presentes no chás e no café. A cafeína é uma xantina, tá? E no chá também existem um pouquinho das xantinas que otimizam o gasto energético, aumentam o tamanho da chama. Então, gasta-se mais combustível. Mais a quantidade, né? Isso. O chá verde, os limites de estudo seriam até 3 xícaras ao dia, né? Xícaras mesmo de chá. É uma quantidade que não é exagerada, né? Se passar disso, pode começar a dar insônia, não é legal, né? Mas o chá verde, que é a Camellia sinensis, é um termogênico, um alimento termogênico bem estudado. Entendi. Tá? Contraindicações só irritabilidade, insônia, que não é interessante. Então, né? quem é muito agitado precisa tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Quem tem pressão alta não pode tomar em grandes quantidades, porque senão o efeito termogênico acelera o coração, né? Isso é perigoso. Café, então, nem se fala, né? O café, mais ou menos o volume considerado tranquilo, até 3 xícaras pequenas ao dia. Nossa, eu conheço pessoas que tomam 10 no dia. Então, se adapta à cafeína, tudo bem, mas a cafeína é um princípio ativo bem potente. Então, o excesso pode aumentar a irritabilidade, insônia, desencadear batimentos do coração irregulares, que a gente chama de arritmias. Então, não é totalmente assim, pode ingerir à vontade. Né? Eu acho que sempre como orientação médica, né? Na verdade, eu acho que nada tem que ser feito aleatoriamente. Aqui é só uma dica, né, para quem está em casa assistindo, mas não deixar de conversar com um profissional de saúde, né, para poder orientar dentro. Primeiro, excluir patologias, né, contraindicações, para falar, bom, você pode, mas pode quanto? Qual é a dose segura? Aqui é só um caminho, não é? Aqui é só para otimizar e compreender que a gente pode colocar os alimentos a nosso favor. Tem mais termogênicos ainda. Até iria te interromper, porque tem uma perguntinha de uma telespectadora. É a Adriana, lá do Twitter. Doutor Navarro, lactantes podem consumir alimentos termogênicos? Beijos, Marise, você está linda. Adriana, obrigada, né? Lindona. Beijo. Vamos lá, Adriana. E aí, doutor? Olha, alimentos, ainda o risco é baixo. Não existe um estudo que diz, não pode se ingerir um pouco de café na gestação. Um pouquinho, até 1, 2 xícaras ao dia, não seria contraindicado. Né? Idem para pimenta, idem para todos que estão aqui. Então, contraindicação formal de alimentos termogênicos na lactante, se o volume for esses que eu estou passando aqui como limite de segurança, eu não vejo uma contraindicação. Suplementos são contraindicados.
Cápsulas de termogênicos para lactantes, não, porque pode passar pelo teor ser maior, é uma dose muito maior, pode passar para o leite e alterar a criança, o bebezinho que está lá amamentando. E tem muitos componentes químicos, tanto que tem muitos termogênicos aqui no Brasil. Existem os ilícitos, né, que a gente não pode prescrever, que são proibidos, a efedrina é um exemplo, porque ele tem um efeito colateral muito intenso, de dar um batimento cardíaco acelerar demais, tem casos de morte por arritmia, aumento da pressão arterial. Então, a efedrina é um princípio ativo que no Brasil é proibido pela Anvisa. Então, a gente não tem nenhum suplemento autorizado, vendido em balcão, que tenha a efedrina. Se estiver, é ilícito, não pode. Tá? A cafeína é autorizada em doses de estudos, que o médico prescreve na dose correta, como suplemento. Tá? O que você acha que acontece nos Estados Unidos? Que você vai em qualquer farmácia e encontra todo tipo de termogênico e fortíssimos. As pessoas não sabem muito bem como vai a saúde e acabam comprando. Eu acho que lá o FDA ele é mais liberal no sentido de acreditar que quem está comprando é mais consciente. Não vai fazer alguma coisa sem orientação. E quando um suplemento, quando se classifica como alimento, um princípio ativo, a venda é considerada livre porque não se considera um medicamento. Entendi. Aqui no Brasil, a Anvisa tem uma legislação diferente. Alimento é uma coisa, é o alimento. Complemento alimentar, se eu estiver tomando whey protein, eu estou tomando um complemento alimentar proteico. Se eu estiver ingerindo uma barra de cereal, é um complemento alimentar. Um pó de guaraná é um complemento alimentar. Uma vitamina C, numa dose que não seja alta, é um complemento, ou que a gente pode chamar até de suplemento. Mas passou de uma certa dose, Marise, aí não. Se essa dose é capaz de modificar parâmetros metabólicos a ponto de você correr risco, eles são classificados como medicamentos. Aí a Anvisa já diz, para isso precisa receita médica e não pode se comprar liberadamente no balcão. Eu acredito que seja um cuidado correto. Não, sim, eu acho que não está errado não, porque tem que ter cuidado, porque senão a automedicação é altamente arriscada. A pessoa pode ter uma contraindicação e vai lá comprar um suplemento de cafeína. Infelizmente isso virou moda, né, no Brasil. Tem outros princípios ativos, tem a sinefrina, que também é prescrito em cápsula, que é considerado, não é ilícito, a Anvisa autoriza em doses de estudos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que aqui fica a dica do alimento, né? Com um risco bem menor. Outros alimentos com efeito termogênico, a canela, tá? E se pode usar no máximo uma colher de chá rasinha ao dia, é a dose limite. Gengibre tem efeito termogênico, no máximo 2 lasquinhas ao dia, pegar uma lasquinha tamanho da unha, porque pode causar irritação gástrica, né? Então não é bacana o excesso. O hibisco também na forma de chá, aqui eu trouxe o hibisco, geralmente a gente coloca uma colher de sopa para 1 litro de água, fazendo uma infusão como se fosse chá mesmo. Depois esse 1 litro você pode ir tomando ao longo do dia, que é uma dose considerada segura. Se fizer bem feito, fica tão gostoso. Fica gostoso, é um chazinho, também, um chazinho gostoso. O pó de guaraná, que eu também trouxe aqui, também tomar cuidado com hipertensão, com insônia, não é porque ele tem um poder estimulante muito grande. A quantidade? No máximo, uma colher de guaraná, 1 colher de chá também ao dia, no máximo. Não passar disso. O vinagre de maçã tem efeito termogênico. Tá? Aqui um alerta, teve saiu aí no meio médico, porque descobriu que tinha efeito termogênico, se tomou 1 litro de vinagre de maçã no dia. Isso é contraindicado, porque senão pode levar a uma acidose chamada metabólica. O limite do vinagre de maçã, 2 colheres de chá ao dia. Joga um pouco numa salada do almoço e joga um pouco na salada do jantar. E pronto, é o suficiente. Pronto. Nossa, você já deve ter ouvido falar, estava na internet, você pega um copo, né, de água quente, aí coloca bastante vinagre. Gente, não pode fazer isso. E falam para tomar em jejum ainda, que ajuda a emagrecer e acelerar o metabolismo. Sabe qual que eu acho que é o papel da mídia, Marise? Como o programa Você Bonita, que é um programa que está aí há tantos anos no ar e cada vez mais forte, né? Isso é muito bacana da gente saber. Justamente a informação correta. Não siga nada sem orientação. Não siga nada porque a amiga fez ou porque na internet saiu. O risco de você ter um problema é muito grande. Existe uma individualidade, Marise, que só o profissional de saúde consegue detectar. Exatamente. Então, se eu tenho uma arritmia, uma hipertensão, uma gastrite, hipertireoidismo, quem tem tireoide acelerada e trata disso com medicamento, jamais tomar suplementos termogênicos, que você pode piorar o quadro, enxaquecas, insônia, irritabilidade. Então, eu, pelo menos no meu consultório, tenho tudo isso em mãos para falar, você pode, você não pode. Alimentos termogênicos são mais tranquilos, porque dificilmente você vai ter um exagero.
Pode-se ter, por isso que eu limitei as doses aqui, né? O quanto ingerir de cada um. Pode para fazer o chá causar, de hibisco, né? uma colher de sopa, uma colher de chá rasa, como a gente falou agora há pouco. E tem alguns termogênicos também, alguns alimentos considerados termogênicos em níveis um pouco menores, que eu fiz um resumozinho aqui do que a gente pode colocar no dia a dia, que é a laranja, o brócolis, o kiwi. E a gordura ômega 3 parece que também otimiza um pouquinho. Nossa, mas tem tudo, né? E tem aqui na semente de linhaça, eu trouxe aqui uma sardinha em lata, pode ser o atum, né? A sardinha tá em tudo, né? Tá em Ó, tudo. eu vou deixar uma perguntinha no ar, pode soltar pra gente, vamos ver. Vamos lá, é do Instagram, é a Cal Torres. Os termogênicos ajudam na queima de gordura ou apenas facilitam a pessoa ter mais disposição no treinamento? Daqui a pouquinho eu volto, adorei a pergunta. Roberto, a gente está tratando de um assunto muito importante para você que gosta de treinar, quer perder peso rápido. Hoje a gente sabe que o mercado está entupido aí de produtos que a gente não sabe muito bem a procedência e você não sabe exatamente como funciona o seu organismo, porque cada caso é um caso, como a gente fala sempre aqui, né? Deixa eu repetir a perguntinha que estava aí do Instagram, da Cal. Os termogênicos ajudam na queima de gordura ou apenas facilitam eu falei, né? Te chamei de menina, Cal. Apenas facilitam a pessoa a ter mais disposição no treinamento. E aí, doutor Um pouco Roberto? de cada coisa, na verdade, Cal. Um pouquinho de um cada? pouco de cada coisa. O que é transformar, se a gente pensar em gordura corporal, tecido adiposo, né? O tecido adiposo que a gente mostrou lá, entrando o princípio ativo termogênico dentro do adipócito, que é a célula de gordura, ali dentro está o combustível para ser queimado. Se a gente pensar em termogênese para otimizar a queima de gordura corporal, o combustível que está dentro do tecido adiposo é a gordura, está lá guardadinho. Para que se queime, existe um processo bioquímico chamado lipólise. Tá? Essa tal lipólise depende de algumas enzimas serem ativadas para ocorrer. E os termogênicos fazem exatamente isso. Eles entram dentro, estimulam um receptor chamado AMP cíclico, que estimula a lipólise e a gordura é transformada em energia com mais intensidade. Justamente por isso o rendimento melhora, porque você tem mais combustível no sangue para poder ter a energia desejada. Então, os estudos, por exemplo, com a cafeína, mostraram um aumento da diminuição da fadiga, um aumento no tempo de rendimento, você cansar menos na atividade física. Então, os estudos com a cafeína mostraram não só melhorar rendimento, um pouco mais de energia, cansar menos e também o aumento da lipólise, da diminuição da gordura corporal. Isso repetindo na quantidade correta, Correta, né? Por favor, gente, olha, vou falar isso mais uma vez. Alimentos termogênicos, os nutricionistas podem te ajudar a orientar volume, tá? Tudo bem. Agora, também com os limites de quantidade. Suplementos termogênicos só após avaliação médica. Eu vou frisar isso porque o mercado está muito bagunçado, as pessoas estão confundindo, todo mundo pode tomar, todo mundo pode prescrever. Não, suplementos termogênicos só após avaliação clínica cardiológica para saber quem pode, quem não pode. E se pode, qual a dose. Eu nem vou falar dose aqui para não induzir as pessoas em casa a comprarem e se automedicarem. Não, primeiro passar por um especialista para ver, né, isso é o muito que é adequado para o seu organismo. A gente está falando daqui da suplementação, tem muitos casos de pessoas, e eu li em vários artigos, que elas vão treinar, acabam tomando, né, sem consultar um especialista e sentem os batimentos assim muito fortes, aceleram, que falam, olha, eu preciso parar porque senão eu tenho a sensação que eu vou infartar. Ah, mas é legal. Gente, calma, não é que é legal. Não, tem que tomar cuidado, até porque se tiver uma predisposição, e já saiu na mídia aí já um ou outro caso de gente que teve arritmia, parada cardíaca por uso de suplementos termogênicos sem previamente uma avaliação. Até mesmo atletas, Marise, até mesmo atletas que vivem do esporte, de vez em quando morrem no campo de futebol por um excesso de esforço, né? E mesmo fazendo exames prévios. Então, existem quadros cardiológicos muito silenciosos, que só o médico mesmo é capaz de detectar através de eletrocardiograma, através de um teste de esforço, medindo a pressão arterial, dosando no sangue níveis hormonais, do hormônio tiroidiano. Todo um procedimento para que, se bem conduzido, eu acho que é uma ajuda interessante para o paciente que necessita. Agora, pensar que no final de tudo que conta, não é só aquele treino, tanto que eu tomei de termogênico, é o quanto ingerir de alimento, né?
porque o nosso peso final, queira ou não, é uma conta complexa, com muitas variáveis, o quanto eu como, o quanto eu gasto. Então, existem doenças que podem fazer com que eu tenha dificuldade de perder peso. Isso tem que ser descartado, né? Porque senão as pessoas começam a tomar um suplemento achando que vai ser um milagre, às vezes até não otimiza nada, né? Agora, dentro de uma estratégia pensada, eu acho que sim, né? Com as doses adequadas, tem os termogênicos mais estudados como suplementos são a cafeína, que tem mais estudos. Tem estudos com a sinefrina, que é um termogênico encontrado na casca da laranja amarga. Existem estudos com a capsaicina da pimenta. Existem estudos com o café mesmo, né? Com a cafeína aí do café. Então, são os mais estudados, a dose só mesmo com uma avaliação médica. Tá, e depois dessa avaliação médica também tem um período, não tem, doutor Roberto? Tem. Para tomar, um período para tomar essa suplementação. Não se deve tomar por um tempo determinado, né? Primeiro, só quando você for ter um gasto energético maior, quando o teu corpo precisar de aumentar o calor para ter mais energia. Então, nas atividades físicas, você pode tomar, desde que previamente com uma avaliação. Sempre, né? Os alimentos, eu acho que se a gente conseguir inserir alimentos termogênicos no dia a dia, Marise, com uma orientação de volume, de quantidade, como eu passei aqui, eu acho que o nível de segurança é maior, né? Você consegue otimizar. O corpo gasta energia quando a gente também está comendo. O próprio ato de comer faz o corpo gastar energia. Quando a gente come, a gente mastiga o alimento, absorve, né? Depois esse nutriente é transportado até as células, chama gasto energético despendido pelo alimento. É o momento em que a chama aumenta um pouquinho o tamanho. Quando a gente está em repouso, a chama está baixa. Eu estou gastando pouco combustível, minhas reservas estão ali sendo usadas de maneira tímida. No momento em que eu preciso usar essa reserva, eu posso otimizar com efeito termogênico. Então, antes, os alimentos em si, fracionar a dieta, né, Marise? É muito importante comer até 5 a 6 vezes ao dia para conseguir otimizar esse gasto, né? Fazer atividades físicas com frequência, as atividades aeróbicas somadas à atividade muscular, chamado de treino combinado, otimiza o corpo usar mais reserva, então isso também pode ser uma estratégia interessante. E na hora de ingerir a quantidade de alimentos, tem que ter uma noção de quanto comer. Porque ao mesmo tempo que eu quero perder peso na academia, eu também não posso me desnutrir. Eu tenho que ter energia para fazer atividade física. Então, esse volume, essa quantidade, é através de uma orientação profissional. Isso sempre, é uma união entre o médico nutrólogo, os nutricionistas e o educador físico. Engraçado, né? Que a gente tem tudo na alimentação e o brasileiro insiste em errar sempre nessa questão da alimentação. Aqui no Você Bonita eu assisto diariamente com a Carol e eu vejo que ela sempre bate em cima da alimentação e você deixa de comer porque um componente aqui, outro ali, dá uma falta no nosso organismo. A gente tem o privilégio de ser um país com um acesso ao número grande de alimentos. Nós temos um país com muitas frutas, legumes, verduras. Né? Então a gente tem que parar de inventar moda, tá? E seguir com simplicidade. O alimento que Deus deu pra gente está aí, brotando da terra. Não é à toa que ele existe, então, né? A gente tem que diminuir o excesso de alimentos processados, de alimentos industrializados, né? Colocar um pouco os alimentos da maneira como eles vêm aí, prontinhos, né? Os alimentos integrais. Não ter preguiça de fazer. Descobrir quem tem intolerância a alimentos e não generalizar, né? Não ficar nessa de que todo mundo tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, porque tem que tomar cuidado. Existem os intolerantes, os não intolerantes. Então, com uma boa avaliação, com um bom senso, eu falo que a melhor dieta é a do bom senso. É verdade. É aquela que a gente usa os alimentos de maneira simples, em doses adequadas, com orientação de profissionais, que ninguém nasceu sabendo. Né? Hoje a nutrição é um tema médico, não à toa existe a nutrologia, que é uma especialidade que eu abracei com tanto carinho, além de ser clínico geral. Então eu respeito muito o bom senso. Eu acho que com uma boa avaliação, aqui apenas dicas de alimentos que podem fazer parte do dia a dia, de quem não tem contraindicação, quer otimizar o bocal ficar com mais calor para gastar mais reserva, para diminuir gordura corporal. E os suplementos, a cafeína, a sinefrina, o cártamo parece que também, o óleo de cártamo tem alguns efeitos nesse sentido. Com orientação, né? Sempre com orientação. Tem mais uma pergunta para você, pode soltar para a gente. É a Dani, ela do Instagram. Eu gostaria de saber qual o melhor horário para tomar os termogênicos e se pode ser em jejum. É a Dani, né? É a Dani. Vamos lá, um abraço, também não enxergo Dani. muito bem daqui. Tem que dar uma olhadinha. Dani, seguinte... horário não é muito interessante à noite se você tiver insônia, se você tem uma dificuldade para iniciar o sono. Então, um termogênico, o suplemento termogênico e os alimentos, tomar cuidado. Café, tomar meio litro de café para fazer uma ginástica na academia à noite. Se você não tem problemas com insônia e isso não te atrapalha, tudo bem, eu acho que não seria tão contraindicado. Mas para quem tem tendência à insônia, ansiedade noturna, não acho legal à noite. E o melhor horário é sempre próximo dos gastos de energia. A gente gasta mais energia
da hora que acorda e depois, quando a gente chega em casa, a gente vai dormir. Não precisa gastar mais, otimizar gasto energético quando eu vou dormir. Então, acho que é mais no café da manhã, no almoço e no lanchezinho da tarde, próximos das atividades físicas. Olha, você sabe que eu sinto um privilégio danado de cobrir as férias da Carol, porque eu aprendo tanto. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você viver tudo e receber as pautas em casa, entender o elemento, né? O que cada alimento vai fazer para o seu organismo, o que ele vai te oferecer de vitamina. Obrigada, é um tema fascinante, viu? É fascinante. Né? Como o alimento é um tema Não, dá fascinante. vontade de se aprofundar mesmo, né? De ler diversos livros. Obrigada, viu, Eu que agradeço, Roberto? Marisa, a todos aqui sempre, o carinho que eu tenho recebido tantos anos aqui. E é uma honra eu conseguir levar isso para o público que está em casa. Não, explicações muito esclarecedoras, né? Deixa eu passar aqui o contato dele, www.nutrasaúde, é isso, né? nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br. Eu espero que você aí de casa tenha gostado como eu, que foi uma honra novamente recebê-lo aqui. Obrigado. Dá um beijo. Obrigada, Obrigado, viu?